Bem, pessoal, mais uma aula, agora a nossa quinta aula, parte 1, resolvendo problemas computacionais. Nesta aula, nós queremos discutir por que é importante você aprender a resolver problemas, né? Qual é o conceito, que é a definição de o que é um problema, estratégias clássicas para resolver problemas e uma metodologia para resolver problemas será apresentada aqui, que deve ser utilizada ao longo da construção, da resolução dos nossos problemas. Bem, eu tinha um chefe no início da minha carreira que dizia assim: não me traga problemas, traga soluções. Então isso há muito tempo atrás. E hoje, cada vez mais, esse jargão, esse lema está em voga. As empresas querem pessoas que resolvam, querem pessoas que tenham capacidade e autonomia para resolver os problemas que acontecem no dia a dia. Então, nesse sentido, os currículos estão sendo mudados para enfatizar essa capacidade de resolver problemas. Então, isso quer seja no ensino básico, como é o exemplo da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, proposta em 2017 para reformular o ensino básico no nosso país, como também os currículos dos cursos superiores, dos cursos técnicos, né? Então estão enfatizando. Então o conceito de pensamento computacional, raciocínio computacional está em voga e é uma habilidade que os profissionais têm que ter hoje em dia, né? Então, nesse sentido, uma definição que precisa ficar colocada aí, e eu acho importante essa aqui de Lester, de 83, o que é um problema? É uma situação que um indivíduo precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que leve à solução. Então, aqui nós temos problemas clássicos, né? O problema do menor caminho, questão do custo mínimo. Então existe todo um estudo em cima da questão de problemas, né? E a ênfase que isso faz diferença no dia a dia. Existe até uma categoria de problemas, por exemplo, para as quais se paga $1 bilhão, né? Para quem resolver alguns problemas que até hoje não foram resolvidos. Então é uma área cada vez mais promissora e importante. Nós temos aqui algumas estratégias apresentadas pelo trabalho de Pozo, 98, no sentido de atacar a resolução de problemas e resolver problemas. Então a primeira dessas técnicas é a tentativa e erro, que busca o quê? Tentar soluções sucessivas até encontrar uma solução, uma resposta que seja correta. Então você tem aí a tentativa de buscar dentro de um universo de possíveis soluções qual é aquela que corresponde à resposta correta, né? Então é o método da tentativa e erro. Nós vamos dar uma aprofundada nele daqui a pouco. O método da decomposição em subproblemas menores consiste em quê? Em dividir um problema maior em subproblemas, né? E a partir da resolução desses problemas menores você chega à solução do problema mais complexo. Então aqui, por exemplo, se usa muito como exemplo desse caso aqui a questão do cálculo do fatorial. Quem vai estudar aí análise combinatória, por exemplo, o fatorial de um número é definido como multiplicações sucessivas até que você chegue em 1. Por exemplo, fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Então, quando chegou em 1, o fatorial de 1 é 1, então resolveu. Então, você faz essas multiplicações sucessivas e acha o número 6, que é a resposta para esse problema. Então, você fez uma subdivisão aí. Encontrar problemas análogos e conhecidos. Então, aqui é usar o que? A experiência anterior para resolver um problema novo que, porventura, você já tem experiência com alguma coisa parecida, alguma coisa que você já fez no passado e tal. Então essas suas experiências levam, por exemplo, a resolver isso aqui. E na lista de Pozo nós temos aqui uma metodologia formal para resolver problemas, né? Que é a utilização de um método formal, com etapas bem definidas para resolver problemas, que deve ser o método que nós vamos usar aqui no nosso curso, ok? Bem, tentativa e erro, só para que vocês tenham uma ideia que isso não vem do nada. Por exemplo, esse método foi formalizado pela primeira vez por um pesquisador norte-americano chamado Edward Thorndike, na Universidade de Colômbia. Ele fez um experimento com um labirinto, com quebra-cabeça, com os gatos. Então, na medida que os gatos conseguiam sair do labirinto, eles ganhavam um petisco, né? E ele definiu pela primeira vez a lei do efeito, que diz que a satisfação leva à repetição, e acabou por influenciar outros pesquisadores, dentre os quais, por exemplo, o Skinner, que é um dos papas aí da psicologia cognitiva. Nesse sentido, nós queremos apresentar para vocês aqui uma estratégia empírica, né, baseada na nossa experiência, e nós usamos isso não só para problemas computacionais, como para problemas no geral. Então, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer para resolver um problema é compreender esse problema.
Então eu vou ler o texto associado ao problema, que define o problema, eu vou analisar gráficos, eu vou sublinhar, por exemplo, textos, né, trechos que são importantes aí dentro do documento, por exemplo. Então, estou sublinhando aqui, destacando, chamando a atenção. Eventualmente eu posso, por exemplo, construir desenhos, né? Então, por exemplo, o desenho aqui, um quadrado e tal, a diagonal do quadrado. Então você vai montando aqui diagramas, né, e destacando coisas que são importantes, para levar ao quê? Ao entendimento do problema. Então o problema em si, o que é que eu vou fazer? A partir do momento que eu sei o que é que eu preciso resolver, eu vou resolver esse problema. Então a primeira etapa é o quê? Apresentar uma solução genérica, um esboço superficial e básico do que é que eu vou fazer. Então eu posso definir aqui grandes etapas. Aquele problema que nós resolvemos em aulas anteriores aí, da calcular a adição de 2 números, por exemplo, então eu poderia ter uma solução básica aqui dizendo o quê? Entrada de dados, cálculo e apresentação de resultados. Então são 3 grandes etapas de uma solução genérica aqui. Depois eu vou detalhar essa solução, eu vou pormenorizar, eu vou usar alguma ferramenta aqui, uma linguagem algorítmica, como foi o caso do Portugal Studio, para detalhar. Então aqui, por exemplo, o que seria entrada de dados? Eu preciso usar uma instrução leia, né? Eu preciso usar uma instrução escreva para formatar ali uma interface que seja amigável, que seja fácil para o meu usuário, né? Calcular seria o que? Vou usar uma instrução de atribuição, então soma é igual a N1 mais N2 e assim vai e tal. Então eu vou detalhar essa solução. Em seguida, na etapa 3, eu vou fazer os testes, eu vou validar essa solução. Então, veja, hoje você tem ferramentas, como nós apresentamos aqui o Portugal Studio, que permite você executar passo a passo, testar, acompanhar, ver o conteúdo de uma variável, né, lidar com essas questões e saber se a solução está correta ou não. A partir do momento que eu testo, eu vou para a revisão. Eu posso melhorar a performance, eu posso corrigir erros, eu posso ver que tem alguma coisa errada e tal. Então, em linhas gerais, essa seria uma estratégia prática, né, empírica, para a gente resolver problemas aqui. Veja, nessa linha de enaltecer a resolução de problemas, eu quero destacar aqui o trabalho da SBC, né, a Sociedade Brasileira de Computação, que em resposta à publicação da BNCC, elaboração da BNCC pelo MEC, apresentou aqui as suas considerações e como tratar a questão do raciocínio computacional, do pensamento computacional. Vamos ver com mais detalhes essa figura aqui. Então, por exemplo, a SBC propõe que nos anos iniciais você tem aqui 3 eixos aqui, ó. A parte de abstração e resolução de problemas, definir o que é um problema, o conceito de algoritmo, tá certo? Padrões de processo, como é que eu faço, introdução à lógica, tá certo? Introdução à decomposição do problema, tá certo? Do ponto de vista de abstração de processos aqui, ó, as ferramentas básicas da construção de algoritmo, os algoritmos sequenciais, os algoritmos que possuem a estrutura de decisão ou seleção, a estrutura de repetição, né? A questão de conceitos sobre listas, grafos e tal, né, o tratamento de dados e sua representação, a abstração da informação aqui, ó, tá certo? A organização de objetos, modelo de objetos, a questão de estruturas de dados mais complexas, como registros e vetores, né? A questão de listas e grafos, como é que eu vou representar essa informação. São conceitos em 3 dimensões para tratar nos anos iniciais o tema pensamento computacional. Já nos anos finais, já o ensino médio e final do ensino fundamental, você poderia tratar aqui, ó, na resolução de problemas, você ter aqui, por exemplo, a questão do reuso, do paralelismo, a decomposição, a generalização, a ideia de recursão, tá certo? E temas importantes que aprofundam a questão da resolução de problemas, né? Na dimensão de automação de programas aqui, por exemplo, distinguir entre linguagens visuais e linguagens textuais, tá certo? A questão da automatização do tratamento de dados e algoritmos, a decomposição, tá certo? A ideia de recursão, generalização. Então são temas importantes. Na questão da automação aqui de dados, ó, a ideia de registro, de vetores, tipos de dados, listas, árvores e grafos. Então você com isso consegue trabalhar todo o tema. Então é uma proposta interessante, muito importante e que eu acho de fundamental importância para nortear quem vai trabalhar a ideia de pensamento computacional. Bem, então agora nós queremos formalizar aqui uma ideia de metodologia, né, que a gente apresentou superficialmente, e agora eu queria usar a referência de Tremblay, 83, né, que diz que uma metodologia é um conjunto de técnicas, métodos e ferramentas utilizadas de forma racional e sequenciada. Então a gente
quer então apresentar uma metodologia para vocês. Olha a metodologia do Tremblay aqui. 5 etapas, né? A nossa mais simples tinha 3, aqui ele fala em 5, porque são voltadas para a resolução de problemas computacionais. Primeira delas, entender o problema. Então, não posso resolver um problema que eu não entendo. Depois, desenvolver um algoritmo genérico, aquela ideia da solução superficial e genérica. E aqui uma diferença para a nossa solução, porque aqui ele manda compor uma lista com toda e qualquer variável que seja necessária à solução do problema. Então, dizer qual é a variável, qual é o seu tipo, né, e qual é a finalidade. Então, fazer tipo um dicionário de dados aqui, onde você descreve qual é aquele conceito. Então, por exemplo, na solução de adicionar 2 números, N1, primeiro número a ser lido pelo teclado do tipo inteiro, por exemplo. N2, segundo número, tal, soma, resultado da adição de N1 mais N2 e tal. Então, você do tipo inteiro também. Então, você acaba compondo essa lista que é importantíssima para nortear a construção do seu algoritmo. Detalhe o algoritmo. Então, vamos usar aqui uma ferramenta como Portugal Studio e fazer a composição do nosso algoritmo aqui usando uma ferramenta que é a linguagem algorítmica. E por fim, se o algoritmo está executível, vamos executá-lo, simula a execução. Então, na época de Tremblay, você fazia isso aqui com um teste de mesa. Ia testando, fazia uma tabelinha e tal. Hoje você pode fazer isso usando um ambiente como Portugal Studio e nós mostrando a execução passo a passo, observando o conteúdo de uma variável e coisa do tipo. Então, pessoal, esta é a aula de hoje, né? Eu espero ter abordado decentemente o tema e espero vocês na próxima para nós podermos continuar esse tema e vamos aprofundar a questão dos exemplos do uso desta metodologia do Tremblay. Até lá!